Acho que o set é um pouco é como se fosse um furacão das minhas experiências, assim. A minha pesquisa dentro da cultura popular é muito maior do que a minha pesquisa no rap. O meu rap é o meu espaço realmente de experimentação. A sensação que inebria traz a brisa que vicia, falsa sensação de poder. E o olhar que contagia prova que a democracia sempre finge o acontecer. E no corre de todo dia percebo que é ousadia escolher o bem viver. E para além da fantasia é a ação de todo dia que altera o que vai ser. Tic-tac, se me odeia pega a fila, vende a pé que eu vou de Kawasaki. Sente o baque, a reintegração de posse afirmativa, luta checa combate. Cê nem sabe que o povo preto canta sua história pra que não se apague. E eu fiquei muito tempo achando que esses dois universos, eles eram universos muito diferentes, né? Eu sou maranhense, tô em Brasília, né? Mas eu também venho conhecer a cultura maranhense muito também aqui em Brasília. Então, assim, não tem uma tradição de fato, isso é uma coisa que comunga muito da inovação. Então, Brasília me dá esse precedente também de fazer aquilo que ainda não foi visto. Ou viajar no sonho louco também. Na intenção de realizar, principalmente quando a gente também encontra alguns malucos para sonhar junto. Tenho o prazer de estar nessa incursão desse espetáculo, né, na direção artística, acompanhando a Tabata nesse processo tão bonito, né, de exploração, de investigação, de movimento, de presença, né, de olhar para essa audácia dela, né, estética, poética. Com vários elementos artísticos, com várias linguagens artísticas, que a Tabata faz essa concepção e nos dá aí a possibilidade, a oportunidade de criar junto com ela, né, e levantar esse espetáculo. E além de cuidar, né, de criar, levantar com todo carinho junto com o Mar Nóbrega e Tom Suassuna, estou tendo a felicidade também de trazer para o palco, né, essas percussões, essa música que a gente concebeu com tanto carinho, com vários briefings que nós fomos levantando junto da Tabata. A Tabata é surreal, né? Você escuta tudo, as ideias vem tudo dela, assim, então para mim está sendo muito enriquecedor, assim, tanto enquanto músico, contrabaixista, tanto como rapper, porque eu fico ali de camarote assistindo tudo que ela está fazendo e aprendo pra caramba e, claro, posso deixar uma contribuição, assim, com o meu contrabaixo, com o som. Então tá sendo muito, muito gratificante, muito prazeroso e muito aprendizado também, mais que tudo. Eu vim do sol nascente da Ceilândia, pode pá. Nascida imperatriz do Maranhão para reinar. No DF a disputa de poder, entenda conceito fake, não vai me surpreender. Em todos os poderes eu desejo encontrar minha negrada forte para nos representar. Insurreição não volta, resistência e ocupação. Corrente quando é forte passa pelo coração. Começa com uma escuta, para mim, muito profunda em relação ao trabalho e à jornada da Tabata, né? A Tabata é uma intérprete, uma performer muito voraz, muito singular, porque apesar de, como muitos artistas, ser movimentada por diversas tensões e tensionamentos, né, onde até mesmo a insegurança dela é uma válvula e um combustível de impulsionamento criativo muito poderoso no corpo dela. Então acompanhar ela foi também primeiro escutar o que está ali naquele corpo jorrando, né, de potencialidade, de historicidade e ao mesmo tempo também de desejo, né? A gente conversando sobre a atmosfera, a sensação de cada cena, né? Porque para além das músicas, o show ainda tem, né, toda uma parte cênica, imagética muito potente, né? E uma coisa que foi muito prioritária para fazer toda a identidade visual foi pensar no conteúdo e na forma junto. E o movimento do corpo, e o corpo como esse objeto que registra a memória, registra a nossa história, e como tirar o conteúdo desse corpo para criar a estética do espetáculo e reduzir as letras da identidade visual, a tipografia, com o corpo da Tabata, com imagens do ensaio. E foi um processo muito lindo, de conversa, de tradução, de conexão ancestral. Questão dela da família maranhense, como se entender também no DF, né, em outra cultura,
cultura hip hop e boi ao mesmo tempo, assim. Sim. Acho que a questão identitária, assim, é o que eu acho mais interessante, porque não posso apresentar imagens gratuitas, né? Foi a primeira vez que eu pensei na minha produção sem economizar. Pensar uma coisa que combinasse com as letras da música, né? Que é cantar e se expressar e tá tudo junto, né? Em uma comunhão, em uma festança ali, né? Até para que a gente consiga gerar essa catarse, essa beleza e essa comunicação direta com ela, com a alma dela, com todo mundo que está na equipe e também com o público. Ainda assim, cantar é o norteador desse trabalho. Então no set, eu ainda não vi o espetáculo, né? Na verdade, ainda não sei o que é o set, mas eu estou tentando entender o que ele vai ser. Ela é um ser político, né? Antes de ela ser uma artista, a Tabata é humanamente política, assim, né? Então, nas letras dela, no corpo dela, né? Isso tudo expõe essa realidade, né? Que a gente vive de formas tão complexas, né? Que o estalo criativo foi a pandemia. Rever, sabe, em todos os lugares que eu tinha caminhado. Então, se a gente parar para pensar, qualquer um dos elementos que estão hoje no espetáculo, eles fazem parte de um período da minha vida. Então, eu acho que, acima de tudo, eu olhei para dentro. Então, assim, o set ele não é exatamente fruto de uma pesquisa teórica, ele é fruto de uma pesquisa autoetnográfica. Tipo assim, a cor é a cor que eu mais gosto. O cheiro é o cheiro que eu acho. Dessa trama e dessa dramaturgia emocional que percorre todos os processos criativos, né? O que é essa pessoa? O que está por detrás desse corpo também que está ali performando? É uma mulher negra, mulher mãe, que tem vários desafios e que está numa carreira aí há 15 anos, né? Ela tem uma trajetória na música, né, no campo artístico dela já há 15 anos. E essa mulher de periferia, né, que vem buscando e cada vez crescendo mais no seu sonho, né? Eu tocava contrabaixo desde muito tempo, desde molequinho assim, comecei a tocar contrabaixo. E foi por isso que eu conheci a Tabata, na real, porque eu já era fã dela há muito tempo. Mas quando precisaram de um contrabaixista que entendesse um pouco de como funciona o rap, de que levasse esse caminho que a Tabata trilha muito bem sozinha, né, e é uma coisa só dela. E aí me chamaram, porque aí eu talvez pudesse contribuir com alguma coisa, mas acho que eu estou mais aprendendo do que ajudando. A Tabata é mulher pontuaça, assim, né, mulher preta total, e bota a mão em tudo, e tudo que toca vira ouro, né. Então eu tô achando o espetáculo maravilhoso, assim, quando você descobre que a Tabata fez as máscaras, que a Tabata tá por trás dos arranjos, que ela que faz as produções todas. Aí você fica mais impressionado ainda, porque já é muito legal, você assiste, cara, que legal. Mas quando você vê que tem a mão da Tabata, tudo que acontece, é muito foda. Eu tô muito grato por poder participar. Lembro o barracão, o coronário abrindo para a imensidão, o corpo trepidando na conexão, e de repente era certeza e confirmação. Lembro o barracão, o coronário abrindo para a imensidão, o corpo trepidando na conexão, e de repente era certeza e confirmação. Fiz conexão pela mão do Gun, entrei na vibração pela mão do Gun, e minha alma respondeu ao assistente do clã, meu ancestral ligando pro meu amanhã. Fiz conexão pela mão do Gun, entrei na vibração pela mão do Gun, e minha alma respondeu ao assistente do clã, meu ancestral ligando pro meu amanhã. Parar de pensar a perspectiva da arte só no viés da música, eu acho que esse foi o estalo, isso veio realmente de dentro, pelas imagens na cabeça, vem de um grande silêncio.
Ele não vem assim de uma pesquisa artística, de uma pesquisa estética, ele vem de um silêncio e meio que de uma rememória de tudo de bom que eu vivi e tudo de bom que eu vivi ainda numa superficialidade. Então o set é um convite para um aprofundamento. Também tem a proposta para o futuro, então eu quero poder fazer mais diálogos com a orquestra. O set, no final das contas, ele é um espetáculo sobre tecnologia, ele é um espetáculo todo projetado mais para o futuro. O conceito que eu costumo levar assim do afrofuturismo é colocar a negritude num lugar de um futuro que a galera não consegue ver, assim. E que nós, né, África, Brasil, é uma coisa que nasceu, o humano veio disso aí, né, por toda essa história, por toda essa pesquisa. E a gente procura falar, não, a gente foi o passado de tudo que está aqui, vocês beberam, mamaram de toda essa ciência, essa essência, e nós somos o futuro também. É uma experiência muito forte ver assim, todas as pessoas trabalhando em torno da realização, da composição de uma mulher. Desafios são inúmeros, né? Mas a gente também é uma mulher preta, então eu acho que a gente compartilha de coisas similares, eu acho que a gente se entende, eu acho que é até mais fácil pra gente, assim, essa conexão que a gente tem, essa forma de ver o mundo, essa vivência que a gente tem, que é tudo em comum. Então, o mais difícil mesmo é a gente passar, né? Uma ideia que tá numa cabeça pra outra. E aí é isso, assim, né? E aí tem uma pessoa genial, artística, que tá ali mostrando pra gente caminhos também de como colocar isso no papel, é de suma importância, assim, né? O que nos motiva a trabalhar com cultura hoje, assim, né? Ou fazer o nosso trabalho, né? Assim, para não ser tão precarizado ou que seja tão angustiante de a gente fazer uma coisa mecanicamente, né? Então, trabalhar com a Tabata, nos proporcionar esse trabalho, é também nos impulsionar isso, trabalhar com o que a gente acha que é importante. Então o que eu vejo, assim, o brilho do olhar da minha equipe, que são profissionais que estão trabalhando, né, nos grandes festivais da cidade, sabe, o que estão fazendo, velho, grandes processos aqui é de olhar e falar, cara, essa estrutura tá a nosso serviço. Então eu acho que o set ele tá começando a dar um pouco de sentido para as coisas que as pessoas não viam sobre as minhas características como artista, né? Coisa do trabalho, a profissão, onde a gente tira dinheiro, a gente precisa saber quem a gente é mesmo, quem a gente é, qual é a vocação mesmo do nosso ser. Não precisa ter medo de sonhar com excelência, sabe? A gente não precisa ter medo de sonhar com excelência, a gente não precisa ter medo de construir excelência. A gente não precisa fazer só, sabe, tipo assim, o que dá. Principalmente a galera da música clássica acha isso, mas até a própria sociedade acha que o rap tá num lugar de não arte, de não, é um não lugar, né? E pra mim o rap é uma das coisas mais ricas que a gente tem, assim. Porque ele consegue transitar em vários espaços e imprimir identidade em todas as pessoas. E todos os artistas que fazem conseguem trazer umas coisas novas pra música, assim, né? É um pouco diferente da música erudita, claro, da música clássica, que as coisas são mais tradicionais e o rap tá pra quebrar esse meio do caminho, assim, Então o encontro da gente, ele se dá basicamente no processo criativo, na busca de movimentação, no entendimento desse corpo e como esse corpo pode emancipar e expandir outras colocações, né? De coluna, de gesto, de olhar, de ocupagem de espaço, né? E de também muito entendimento e de muita ressonância do que seja também o discurso poético desse trabalho, que é tão vívido nela e atravessa a gente que trabalha com ela. E o teu veneno, eu mesmo extraio. Ó que vai virar cura, cê não me atinge, balança e não caio. A língua é o chicote do corpo, enquanto destila seu ódio. Eu corro, eu faço o dobro, calada não morro, a vida não é pódio. Cuidado com a crítica construtiva de quem não construiu nada. Fica roubando sua brisa, mas no fundo quer te ver parada. E eu acho que o set ele tá me mostrando que talvez eu não tivesse errada. Talvez a gente tenha que acessar outros espaços, talvez a gente tenha que realmente produzir arte pensando tudo que a humanidade já desenvolveu. Eu acho que essa é um pouco da parte da minha missão enquanto artista. Tem também esse manifesto das coisas artesanais, né? E poder produzir sensações fantásticas fora da tela. Poder tirar as pessoas, sabe? Trazer um nível de atenção, né? Então, daqui pra mais, eu quero que todo mundo se sinta muito mais acessível. Do mesmo jeito que o Emicida foi lá, né? E abriu o Teatro Municipal, né? Pro rap. Que a gente continue também ocupando esses espaços que são espaços mais estruturados, né? E falando de arte numa perspectiva, né?
a partir do sonho de cada um, né? Que não nos falte energia para realizar esses sonhos.